não é? Estão encontrados? Então vou ler. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 17, e diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, tu és santo, tu és Deus de poder. Pai, dá-nos tua palavra, dá-nos, ó Deus, corações voltados para ti. Ó Deus, ainda que nossos motivos ao sairmos de casa e chegarmos até aqui, sejam motivos escusos, sejam motivos indignos, mas que neste momento, ó Deus, o Senhor leve cativo o nosso pensamento a Cristo Jesus e nos dê tua palavra, Pai. Eu honro, eu glorifico, eu amo o Senhor, eu amo a tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. Paulo, autor da carta aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, ou aos romanos que haviam se convertido ao evangelho da graça, Paulo escreve: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ou seja, pela transgressão de Adão, a morte foi introjectada na raça humana. Já é sabido de todos nós que antes de Adão e Eva sucumbirem à desobediência, não havia morte na história da humanidade, da existência. A morte foi um prêmio, a morte foi o prêmio do pecado. O mesmo Paulo escreve aos mesmos romanos que o salário do pecado é a morte. Então, consequentemente, depois de transgredirem, de burlar, de ignorarem o querer de Deus, Adão recebe como paga a morte. E a morte reinou pela ofensa de um. Mas Paulo, ele traz à tona que muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, se a morte entrou em Adão ali no pecado, a vida, o perdão, a graça entrou na história da humanidade ali na cruz, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o centro, por isso nós cantamos a Ele, por isso nós oramos a Ele, por isso nós cremos nele. E Paulo então escreve: muito mais os que recebem a abundância da graça. Mas o que é a graça de Deus? É o seu favor imerecido, é a sua bondade em nos receber quando nós não merecíamos, quando estávamos destinados ao inferno, quando estávamos cegos, perdidos, jazidos em trevas. Ele vai lá, estende a mão, nos chama de filho, nos resgata e nos dá a graça do seu amor infinito. Graça de Deus é o seu poder de transpor, de nos perdoar, de quebrar toda a dívida que havíamos herdado de Adão e nos dar vida por herança em Cristo Jesus, depois de cumprir o pagamento da morte. Jesus Cristo é aquele que trouxe vida quando nós não a tínhamos. Paulo escreve o dom da justiça, ou seja, tudo aquilo que eu deveria pagar para Deus por ter sucumbido ao pecado. Essa justiça foi feita, foi consumada, foi realizada em Cristo Jesus, ali na cruz. A palavra graça aparece 155 vezes no Novo Testamento, das quais dessas 155 vezes, 133 foram mencionadas pelo apóstolo Paulo, e sempre se referindo ao incrível, soberano, incomparável amor de Deus para com o homem perdido.
A graça é um dom. Então, sendo dom, ela é recebida. E nós vivemos naquele dilema. E então, se é graça e é dado imerecidamente, o homem então tem que ficar como um robô ali, esperando até que a graça chegue até ele. E muitos até pensam assim, mas me lembro de Jesus Cristo quando ele diz, ele traz à tona a experiência de Moisés e o arraial, quando o povo peca. Quando o povo peca. Quando o povo peca. Quando o povo peca. 50 tons de quando o povo peca. O Velho Testamento diz que o arraial encheu-se de serpentes. E as tais começaram a picar o povo de Deus. E aí Moisés então foi lá e disse: Deus, o que faremos? E Deus diz a Moisés: faze uma serpente de bronze, coloca numa estaca no meio do arraial e coloca bem alto, e todas as vezes que alguém for picado, ele deverá olhar para a serpente de bronze e ele será curado. E aí a linguagem neotestamentária do Evangelho da Graça diz assim: como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele tenha vida, e tenha vida eterna. E eu gosto desta imagem, de pensar, de ficar imaginando o povo levantando os seus olhos e olhando para a cruz, de olhar para Jesus Cristo ali tomando sobre si aquilo que nós merecíamos. A graça, ela é recebida porque ela é dom de Deus. Posso comprar, não posso fabricar, eu não posso merecê-lo. Então, portanto, sendo o dom de Deus, o dom da justiça, o dom da graça, a vida em abundância, é o amor de Deus em ação, em direção de todos aqueles que não o merecem. Incrivelmente, a glória de Deus se move, e ela se move sempre em direção daqueles que não o merecem. E ele encontra, e nós olhamos para ele, e nós levantamos nossos olhos assim como o povo olhava para a serpente de bronze no deserto. Nós olhamos para o Filho de Deus, levantado no madeiro, crucificado em nosso lugar, morto por mim, e mesmo sem merecer, o favor de Deus me encontra. Graça é imerecida. Não depende dos meus méritos, dos meus deméritos. Assim como a musiquinha que cantávamos na escola bíblica, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, Deus simplesmente me ama. Ele simplesmente olhou para mim e veio em minha direção. Ainda que não houvesse em mim beleza alguma, ainda que não houvesse em mim justiça alguma, ainda que não houvesse em mim merecimento algum, mas em algum momento da história, houve uma troca de olhar. Dizem por aí que costumeiramente a paixão brota numa troca de olhar. Acho que o amor eterno também nasce numa troca de olhar. E como já é sabido de quem frequenta aqui há muito tempo, me converti com o texto da mulher hemorrágica. E eu passei e ouvi um sermão na rua sobre a mulher hemorrágica e ficava ecoou toda uma noite na minha cabeça. Quem é esse homem? De quem saiu poder?
Eu fico imaginando aquele momento singular, aquele singular momento em que a mulher hemorrágica toca nas vestes de Jesus, sem merecer, sem ser doutora da lei, provavelmente com uma série de pecados, mas tão somente teve a troca de olhar, teve o toque. A graça, ela é imerecida. Então, para você que acha que morrer de câncer é credencial para ir para o céu, de morrer metralhado é credencial de ir para o céu, de que muita dor vai fazer de você filho de Deus, é um ledo engano, é um doce engano que nós criamos para amaciar nossas almas, nossas mentes, e não sofrer o dano de que há sim condenação. Não há merecimento. Ela é inconquistável. Falava de manhã de como a raça humana é um espetáculo. Ouvimos ontem lá em Anápolis. O homem mais forte da história da Bíblia foi Sansão, foi dominado, cegado e morto pelo inimigo. O homem mais manso da história da humanidade foi Moisés, mas chegou lá na rocha e irou-se. O homem cujo coração era igual ao coração de Deus, fiel a Deus, Davi, foi infiel e adulterou. A raça humana é uma raça que não consegue conquistar o perfeito. É impossível para o ser humano comprar a graça. Lembra de quando Pedro responde na porta do templo Formosa: não temos ouro nem prata, mas o que temos eu te dou. Recebe o poder de Deus. Posteriormente, eles ensinam que esse poder não pode ser comprado, adquirido, é inconquistável. Tenho relembrado ultimamente as crônicas de Nárnia, li recentemente a última crônica, a última batalha. E pude perceber que do início da primeira crônica à última, o que melhor descreve Aslan é que ele não é um leão domesticado. Ele não é conquistável. Você não conquista Jesus Cristo. Não é possível você conquistar, domesticar, trazer Jesus Cristo até você. É um ato que ele soberanamente levanta e vem em sua direção. Aleluia. Ele levantou-se e veio em minha direção. A graça é imerecida. Você jamais irá merecer o favor de Deus. A graça, ela é inconquistável. Você jamais irá conquistar o favor de Deus. E a graça, por fim, é irretribuível. O autor de um livro que estou lendo, ele diz que a gente tem a doce ilusão de que a graça, Jesus chega para você e diz: filho, eu te amo, vem, eu te recebo. E aí você assina uma promissória: tá bom, um dia eu te pagarei, Jesus. Um dia eu vou para a igreja de cara boa, Jesus, porque isso é bonzinho. E aquelas perebas que vêm para a igreja 7 quarta-feira para ver se ganha alguma coisa de Jesus. Mas é tão otário que cada quarta-feira traz uma oferta para o pastor. É inconquistável o favor de Deus. É imerecido. É irretribuível. Você jamais poderá retribuir a Deus o que Ele fez por você. Às vezes eu olho para toda a história, para mim, para tudo, para a minha experiência, e parece assim que está faltando: Deus, eu preciso te servir melhor. Porque o que o Senhor fez por mim transcende o que eu posso mensurar, o que eu posso calcular, o que eu posso medir.
E aí, dia após dia, eu preciso ter a humildade de entender que não há como retribuir a Deus o que Ele fez por mim. E aí, quando eu entendo, compreendo, Paulo escreve aos Coríntios: o amor de Cristo nos constrange. Aí, quando eu entendo que não há nada que eu possa fazer, o amor de Cristo vem e me constrange. E aí, tudo que eu fizer será sempre pouco diante do que Ele fez. Precisamos, talvez, conhecer e experimentar essa graça que eu não irei merecer, essa graça que eu não irei conquistar, essa graça que eu não poderei retribuir, e humildemente olhar para Jesus Cristo e dizer: tu és Deus. Lembra quando cantamos, quando Paulo escreveu aos Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e Filho de Deus. Sabe uma coisa interessante? Para falar que eu não gosto nada dos ímpios, eu gosto. Tem um milímetro, um momento da impiedade dos homens ímpios que não servem a Deus, que eu acho glorioso. É o dia do juízo. Sabe, você que não compreendeu esse amor infinito, que não confessou, pastor Fábio falou isso quarta-feira, nós não aceitamos Jesus Cristo. Quem é você para aceitar Jesus Cristo? Para levantar a mão e dizer: Deus está aqui. Isso não é nada, isso não é ninguém. Jesus Cristo nos encontra, talvez. Nós não aceitamos Jesus Cristo, nós confessamos que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas aí você viveu aqui, não experimentou, não viu, não foi alcançado por essa graça, não confessou Jesus Cristo. Como a gente fala para o aluno na escola: mas não esquenta não, que sua batata está assando. Vai chegar um dia chamado dia do juízo, que você estará diante de Jesus, que vai cair de boca no chão e vai dizer: Jesus, tu és filho de Deus. E Ele vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Maldito. Então, incrivelmente, todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai confessar Jesus Cristo. Há oportunidade de experimentar essa graça, de receber essa graça, muito mais os que recebem. Há oportunidade de receber essa graça, confessar Jesus Cristo e habitar nas moradas celestiais eternamente. E há a possibilidade de, no dia do juízo, você se prostrar diante de Jesus e você vai confessar que Ele é Senhor e ir para o inferno. A graça é recebida. A graça é imerecida. A graça é inconquistável. A graça é irretribuível. E o que é a graça? E a graça é que? A graça é que? E o que a graça faz? A graça, em primeira instância, é que salva. Aliás, uma das belas poesias, não sei se você saca, não sei se você já deu aula de literatura, como eu, mas a Bíblia, ela percorre todos os gêneros literários existentes. Ela é poesia, ela é história, ela é narração, ela é descrição. Ela é tudo. E dentre os seus belos poemas, há um que começa no capítulo 12 de 1 Coríntios e termina no 13. E Paulo, no momento de suprema revelação, ele simplesmente olha para os crentes de Corinto e diz: ademais, amados meus, vos ensinarei um caminho sobremodo excelente. E acaba o capítulo 12. E começa o versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria.
Ainda que eu pegasse o meu corpo e repartisse, distribuísse entre os pobres sem amor, eu seria como um sino que retine. O amor é sofredor, o amor é paciente, é benigno, não se usurpa, não busca seu próprio interesse. E lá embaixo ele termina dizendo, e no final de tudo, na consumação, no fritar dos ovos da existência, ficarão a esperança. O que mais? O amor. Mas o maior destes todos é o amor. Porque o amor é a graça, é que salva. Ainda que você se estraçalhe nesta vida, sem a graça, você jamais será filho de Deus. E chegou o tempo de você chegar na sua casa e olhar para aqueles que estão à sua volta e dizer: filho, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus, destinado ao inferno. Receba, confesse a soberania de Jesus Cristo, ou você não pode ser chamado de filho de Deus. Mas quando Ele me liberta, a graça é que salva, é que nos salva deste mundo, incrivelmente, é que nos salva de nós mesmos. Vocês estão sacando, né, que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É você que mente para você. Tem um aluno, uma experiência interessante que estou tendo com esse aluno. Ele é o pai da mentira. Você olha para a cara dele, ele sabe fazer uma cara de intelectual que me comove. Desde que eu olho para a cara dele e penso, esse menino já leu mais do que eu. Essa semana eu sentei ao lado dele, calmamente, essa semana eu estou zen, estava zen. Falei assim: olha, filho, eu vou te contar um trem, seja forte, dá sua mãozinha. Peguei na mão dele e falei: seja forte. Vou te contar um trem que é muito forte. Você não faz tarefa. Ele olhou para mim espantado, porque ele já mentiu tanto, que ele já acredita que ele faz. Eu falei assim: mas não se preocupe, que sua mãe acredita em você. Mãe sempre acredita, mãe sempre acha bonito, né? Aí eu disse para ele: só que se você vai acordar daqui a 10 anos, com 18 anos, sem saber escrever o seu nome, sem poder tirar uma carteira de motorista, sem jamais entrar numa faculdade, porque você mentiu para você. Sabe, chega uma hora da vida que nós precisamos nos libertar de nós mesmos. E a graça salvadora de Deus que o faz. Ela vem e nos cura. A graça é que cura. Incrível. Até cantamos uma música: vem e cura. O Espírito Santo vem e cura as feridas não tratadas. Já pensou você se desse a louca no céu? E agora, nesse exato momento, Deus aproveitasse aqui o telão e começasse a passar a sua mente, seu coração, as podridões da sua vida ali? Seria assustador, não é? Para nós. Mas a graça, ela vem e cura esse passado mal feito. Posso servir livremente. A graça é que salva, a graça é que cura, a graça é que reconstrói. A gente olha para a humanidade, e a gente estava falando agora à tarde ali na porta da igreja sobre ontem no shopping. Estive no shopping ontem. Ontem era Halloween. E vocês não têm noção da juventude perdida. Perdida que eu digo, sabe que cheguei à conclusão? Que droga, a gente já estava achando que usar droga era o ipsis literis da perdição da juventude, né? Aí a gente olhando para aquele, olha, não usam droga. Aliás, passam a usar droga depois que compreendem que estão perdidos de si. Sem rumo, sem futuro, sem perspectiva, vazio. E eu fico a imaginar que a graça é que reconstrói. Sabe o seu 14º relacionamento partindo para o 15º?
Porque não foi reconstruído. Aquilo que eu estava dizendo de manhã, não se iluda, que nada muda se você não mudar. Foi você, é você. Precisa ser reconstruído. Lembra quando eu dizia que se eu fosse maior do que Deus, e eu posso pensar, porque pensar é livre, não paga. Se eu fosse maior do que Deus, eu, João Braga, maior do que Deus, e Deus viesse a mim procurando emprego, com a carteira trabalhista na mão, o que eu assinaria como profissão de Deus? Sempre gostei de imaginar que eu colocaria ele na carteira dele como um arqueólogo reconstrutor de antiguidades quebradas. Fico imaginando Deus assim como o arqueólogo ali no sítio de arqueologia, com pincel, gentilmente limpando a poeira de cada caco até formar o vaso. A graça de Deus é a liga, a graça de Deus é a cola que liga as nossas partes quebradas. Por essa vida tão ínfima e ingrata, perturbada que vivemos até aqui. Por isso, quando eu venho aqui e te chamo a confessar a soberania de Cristo, não é para que me vá bem. Me vai bem quando eu confesso na minha vida e peço, Senhor, reconstrói. Aqui eu aprendo duas coisas que mexem com a minha estrutura. Uma delas é que talvez existam pessoas que Deus simplesmente não irá reconstruir. A outra é que não existe nada quebrado demais que Deus não possa refazer. A graça é o que nos pega no lixo. A graça é o que nos reprograma. A gente gosta, ama estressar o GPS. O GPS do meu carro é super, ultra, mega educado. Quando a gente quebra a rota, logo a mulherzinha fala: por gentileza, se for possível, vire à direita na próxima esquina. E fala: nossa, ele é educado demais. É tão educado que a gente nem sente autoridade e não vira. Mas a graça de Deus é como um GPS para a nossa existência que vai reprogramando o nosso caminhar sobre a face da terra. Ou você foi por aqui, mas não foi legal, agora vai por aqui. Se possível for, filho, vai por aqui, porque eu sou contigo. É engraçado assim, só a nível de cura interior. Só a nível de cura interior, há 25 anos atrás, quando fui ordenado pastor, que eu cheguei na igreja, quando alguém saía da igreja, ou quando chegava aqueles mal arranjado, encardido, lá no culto, sentava lá e ficava com cara de cocô para a gente, eu me sentia profundamente rejeitado. Eu não sou bom o suficiente. Porque eu ainda estava em busca, eu me sentia o próprio marshmallow diante de Eli. Eu não sou bom o bastante. Se tivesse um pastor aqui mais alto, mais bonito, que não falasse enrolado, talvez seria mais agradável. Aí os dias vão passando, você vai compreendendo que ninguém rejeita ninguém. Na verdade, o indivíduo está rejeitando o amor infinito do próprio Deus. A graça reprograma. A graça recicla. Alguém disse assim, mas recicla como assim? Então Deus vem e te recicla? Então parece que você é um lixo, porque quando se fala em reciclar, se pensa em lixo. Então é isso, é sim, você é um lixo. Perdido no pecado, estragado pelo pecado. E, incrivelmente, Deus, a graça, ela vem, ela te recompõe. Ela te recompõe,
te recicla, te faz novo, te dá vida. A graça, então, é que te salva, é que te cura, que te reconstrói, te reprograma, te recicla no novo ser, numa nova criatura. Por fim, é a graça que santifica. Incrivelmente, nós vivemos de neura em neura. A primeira é ser salvo. A gente bate a cabeça e luta e tenta merecer a salvação. Aí a gente entende que isso é dom de Deus, e a gente recebe. E aí vem a segunda parte, que é de santificar, de permanecer até o dia do juízo. Mas o santificar, o permanecer até no dia do juízo, também não é uma obra minha, mas é uma obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando graça sobre mim. Afinal, é Ele que me sustenta, é Ele que me mantém de pé, é Ele que me chama pelo nome. Então é a graça que santifica, que faz permanecer. Perguntava de manhã, na sala de adultos, quando é que um indivíduo se sente à vontade para ser infiel ao seu parceiro? Quando o relacionamento não está bom. Quando é que você se sente à vontade para ser infiel a Deus? Quando o seu relacionamento com Ele não está bom. A graça está ali, derramada na cruz. A graça está em Jesus Cristo. Toda obra de Deus é uma obra de restauração do homem, para que o homem se relacione com Ele, viva com Ele, e de uma forma profética volte ao jardim do Éden, e o receba todos os dias na viração do dia, e com Ele converse, e com Ele compartilhe, e com Ele viva. E a graça recebida, aquela imerecida, inconquistável, irretribuível, que faz tudo isto, que salva, que cura, que reconstrói, que reprograma, que recicla, que santifica e, por fim, nos faz permanecer de pé até o dia do juízo. Aí o mesmo Paulo, e depois deste versículo nós vamos cantar Autor da Minha Fé de novo, então pessoal, mova-se e venha rápido. E aí o mesmo Paulo, aos Colossenses, do capítulo 2, no verso 6, ele escreve: diante de tudo isso, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, também andai nele. Então, da mesma forma que você um dia recebeu essa graça vinda do Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, viva nele, compreenda e receba e confesse sua soberania. Jesus Cristo é Senhor. E você pode confessá-lo nesses dias ou no dia do juízo. Mas você irá confessá-lo. Porque Ele é Deus, é Filho de Deus. E a Ele seja toda a honra, a Ele toda a glória na igreja, pelo Espírito Santo que nos chama à sua infinita graça. A Ele, nesta noite, a nossa adoração. A Ele, nesta noite, nosso coração.